Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Parreira, eu sou assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga. Hoje eu vim falar para vocês sobre o Google for Education. Antes da gente entrar de fato no assunto do que é o Google for Education, quais recursos ele compõe, vamos fazer uma reflexão inicial sobre como a tecnologia tem afetado a nossa vida. Por exemplo, eu acho super interessante, para mim ainda não se tornou um fato corriqueiro, a possibilidade de eu estar na fila do mercado e estar acompanhando as notícias ali em tempo real no meu celular. Eu também ainda fico encantada com outras possibilidades que a tecnologia me auxilia. Por exemplo, se eu quero marcar um compromisso na minha agenda, eu utilizo a agenda do Google e essa agenda depois me avisa no horário do meu compromisso ou alguns minutinhos antes, conforme eu configurar, ela me manda uma notificação. Essas coisinhas, né, esses recursos tecnológicos aí durante o nosso dia a dia, eles nos afetam e nos afetam e muito. Eles afetam a nossa relação com o tempo, porque eles podem tornar a gente mais produtivos, a gente consegue otimizar o tempo. Eles afetam a nossa relação com as outras pessoas, porque as tecnologias tornam a nossa relação com as outras pessoas mais dinâmicas. Eu consigo conversar pelo WhatsApp ou por qualquer outro programa de comunicação, eu consigo conversar com pessoas que estão lá em outros continentes. Então, assim, só para que a gente faça essa reflexão inicial, pense aí com você, como que a tecnologia afetou a sua vida? E o que é, de fato, o Google for Education? O nome original é Google Workspace for Education. Workspace significa espaço de trabalho. Resume um pouco sobre o que é esse Google for Education. É um espaço de trabalho, é um pacote de ferramentas tecnológicas da Google que funcionam muito bem integradas umas às outras. Esses recursos, eles podem nos ajudar a organizar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Eles nos auxiliam, tornam a nossa sala de aula mais colaborativa, mais produtiva, mais organizada, otimizam a forma de comunicação com os alunos, dentre tantas outras coisas. Quando a gente vai aderir a alguma assinatura do Google for Education, a gente pode escolher se quer começar pela adesão gratuita ou por uma adesão paga. Aqui na Rede Municipal de Votuporanga, a gente fez a adesão ao Google for Education Fundamentals. É a versão gratuita, tá? Por isso, não quer dizer que ela é uma versão que oferece menos recursos. Muito pelo contrário. De básico, ela não tem nada. Ela tem uma riqueza de recursos. Nessa edição gratuita, a gente vai ter ferramentas que têm como meta principal desenvolver um desses 5 princípios da Google: colaboração, produtividade, comunicação, organização e segurança. Vamos ver rapidinho cada uma delas. Aqui eu estou trazendo para vocês, no quesito colaboração, quais ferramentas podem ser representativas e podem facilitar, podem proporcionar uma aprendizagem mais colaborativa. Vamos começar pelo principal, que seria a gaveta onde a gente guarda todos esses outros recursos, o nosso Google Drive, ou Google Drive, se você quiser falar com um sotaque de inglês, né? No Google Drive, ou Google Drive, você normalmente, numa conta pessoal, você tem 15 gigas gratuitamente, que o Google libera lá para você. Aqui nessa conta institucional, mesmo sendo na versão gratuita, o Google liberou para nós 1 tera. Você sabe quanto que isso significa? Pensa assim, ó, 1 tera significa 1000 gigas. Numa conta pessoal você tem 15 gigas. Aqui a gente vai ter 1000 gigas, dividido por todos os usuários que estiverem cadastrados dentro desse workspace. É como se fosse um bolo grandão e cada um que vai utilizando esse drive vai comendo um pedacinho desse bolo. Para representar a colaboração, nós temos as ferramentas, as 3 primeiras que estão nesse slide, vocês já conhecem com certeza. O Google Documentos, o Google Apresentações e o Google Planilhas, porque eles são semelhantes àquelas que a gente já conhece lá do pacote Office, né? Google Documentos é um pouquinho semelhante ao Word da Microsoft, o Google Apresentações se parece um pouco com o PowerPoint, o Planilha se parece com o Excel.
Mas eu estou dizendo se parece, porque eles podem até servir para propósitos parecidos. Mas aqui a gente vai ter algumas vantagens, tudo bem? Já já eu explico. Além desses, a gente tem o Google Formulários, com certeza vocês já preencheram ou criaram um formulário para alguém preencher. E nós temos esses dois últimos que talvez pode ser novo para você. Google Sites é uma ferramenta que facilita e muito a criação de sites. Ah, quer dizer que eu não tenho que ser mais um programador para saber fazer um site? Não. Com essa ferramenta aqui, da maneira como ela é intuitiva, eu garanto que você consegue construir um site. E o Google Jamboard, que é uma lousa interativa. Imagina que você está numa reunião no Meet com alguns alunos e você quer abrir uma tela branca onde você possa desenhar, rabiscar, reproduzir ali algum cálculo matemático, ou de repente colocar alguma imagem para representar alguma coisa, ou que você queira até fazer um mapa mental ali, interativamente, junto com os alunos, de forma que eles também possam participar. Essa é a função, uma das funções que o Google Jamboard pode proporcionar para você. Por que será que essas ferramentas elas são colaborativas? Ou por que elas podem, eu posso dizer que elas proporcionam a colaboração? Porque essas ferramentas estão na nuvem. E aí, agora você ficou confuso. O que significa nuvem? Né? Onde é uma nuvem? Como que eu posso explicar uma nuvem? Eu vou fazer uma explicação bem grosseira aqui, bem simplista, mas que pode ajudar vocês a visualizar o que é uma nuvem. Dentro do nosso computador, a gente tem um HD, não tem? Aquela pecinha onde a gente vai armazenando todos os dados do computador. Aquilo é um HD. Imagina que você tenha um galpão gigantesco, cheio de estantes. Nessas estantes você tem gavetas. E nessas gavetas, dentro delas, você tem HDs. Esse espaço gigantesco, cheio de HDs, cheio de possibilidades de armazenamento, a gente pode dizer que esse espaço conectado à internet é uma nuvem. Eu também posso chamar ou posso ouvir nuvem com nomes assim de data center, né? Centro de dados, de repente até servidores. Mas é como eu disse, eu estou fazendo uma comparação, eu estou fazendo uma explicação bem simplista para tentar simplificar realmente, para que vocês consigam visualizar o que é uma nuvem. Então, beleza. Quer dizer que quando eu guardo um documento na nuvem, ele não está pairando no ar. Quer dizer que esse documento está fisicamente armazenado em algum lugar do mundo. Mas isso não quer dizer que eu posso perder. Ah, então ele está fisicamente em algum lugar. E se esse lugar sofreu um ataque, sofreu um incêndio, uma enchente, eu vou perder os meus dados que eu guardei lá na nuvem achando que estão seguros? Não. Esses lugares, eles têm mecanismos de defesa e os seus dados estão protegidos lá porque eles não estão armazenados em apenas um lugarzinho. Os seus dados estão replicados, espelhados. Então, é como se tivesse várias cópias dos seus dados na nuvem. Então, se, mesmo que aconteça um problema com um HD, e isso acontece muito dentro desses espaços, né? Os HDs precisam ser trocados porque eles queimam. Mesmo assim, os seus dados não se perdem. Quais são as vantagens de ter documentos ou de ter aplicações rodando, executando na nuvem? A primeira vantagem é o fato de você conseguir acessar esses arquivos ou acessar essas aplicações de qualquer dispositivo. Então, eu tenho lá os meus arquivos no Google Drive, eu consigo acessar do computador do meu trabalho, do computador da minha casa, do meu celular, do tablet, do computador de um amigo. Eu não preciso necessariamente ficar presa ao dispositivo onde eu salvei. Quando eu salvo o arquivo localmente no dispositivo, eu fico restrita. Se eu salvei no meu computador, para acessar aquele documento, eu preciso estar no meu computador. Se eu salvei esse arquivo na nuvem, eu consigo acessar de qualquer lugar que tenha acesso à internet. Está aí a primeira vantagem fenomenal de estar na nuvem, a facilidade de acessar. A segunda grande vantagem, que possibilita aí realmente a colaboração, é que estando na nuvem, eu posso, por exemplo, compartilhar esse arquivo com 3, 4, 10, 20 alunos, de forma que todos os alunos possam acessar o mesmo arquivo. Então, imagine aqui comigo a seguinte situação.
eu quero fazer um caderno de receitas com os meus alunos do 5º ano. Só que eu queria fazer de uma maneira que todos eles vão acompanhando o processo todo. Então, todos vão sentindo aquele processo colaborativo, todos vão entendendo que cada um deles pode ir construindo uma parte desse caderno de receitas. Eu posso, por exemplo, criar um Google Documentos, né? Eu crio um novo documento que é semelhante ao Word, tá? E eu compartilho esse documento com os meus 10 alunos. Todos os 10 vão ter acesso ao mesmo documento. E aí eu começo a edição, né? Na primeira página eu faço a capa, eu convido os alunos a interagirem com essa capa, darem opinião, se eles querem mudar alguma coisa. E se eu fizer uma modificação, todos vão ver. Se eles estiverem conectados comigo ao mesmo tempo, eles inclusive vão ver essas modificações acontecendo no documento, vão ver imagens aparecendo, caixas de texto aparecendo ou sumindo e assim por diante. Então, isso facilita e muito o trabalho colaborativo dentro da sala de aula. Isso só no quesito da colaboração. Em termos de produtividade, eu trouxe para mostrar essas duas aplicações. Esses recursos, com certeza o Google Sala de Aula você já utiliza hoje em dia. Você pode até estar se perguntando, eu já uso. Qual que é a vantagem de eu usar com essa conta institucional do Google for Education? Uma diferença gigantesca. Quando a gente tem um recurso com uma conta pessoal, a gente consegue utilizar. O Google dá acesso a várias funcionalidades lá dentro. Só que quando a gente tem uma conta institucional, o Google agrega para esses recursos funcionalidades novas. É como se a gente tivesse certos privilégios. Tem coisas lá dentro que a gente pode fazer que usando com uma conta pessoal, talvez a gente não consiga. O Google Atividades, ele é um espaço de gerenciamento das notas, das atividades, de tudo que você colocou lá no Google Sala de Aula, além de outras coisas, além de coisas que a gente pode pesquisar lá dentro, como planos de aula, por exemplo. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho da integração. Esses dois que eu trouxe aí, o Google Sala de Aula e o Google Atividades, eu posso dizer que essas ferramentas, elas podem ser integradas entre si. Mas o que isso significa de fato? Voltando um pouquinho aqui para a colaboração, vamos falar da integração que fica mais fácil de visualizar. Imagine o seguinte, o Google não só foi inteligente de criar recursos completos, mas ele também foi inteligente de criar recursos que interagem entre si. Então, por exemplo, quando a gente faz um formulário, eu recebo os dados pelo formulário e o Google já possibilita que eu armazene esses dados numa planilha. Isso quer dizer que esses dois serviços, formulários e planilhas, estão integrados. A mesma coisa acontece com os outros arquivos, com os outros recursos, perdão. Eles também podem ser integrados entre si. Isso é que é o legal do Google. É possibilitar que a gente consiga trabalhar com as 2 ou 3 ferramentas juntas. Aqui eu posso dizer, então, agora que você já entendeu o que é a integração, que esses dois são integrados. Então, se você lançou alguns trabalhos no Google Sala de Aula, você acessa o Google Atividades com a sua mesma conta que você criou a sala de aula. Ele já consegue te possibilitar resgatar aquelas atividades e aquelas notas que você deu no Google Sala de Aula. Você não precisa copiar tudo, ir lá no Google Atividades e colar tudo, porque ele já possibilita isso de uma forma integrada para você. Então, já falamos da colaboração e da produtividade. Em termos de comunicação, esses exemplos de recursos que estão aí no slide, desses 4, com certeza você conhece os 2 primeiros. O Gmail, que é a caixa de e-mail que o Google possibilita, e o Meet, que é o recurso que a gente mais tem usado para fazer videoconferência. Então, pensando aí, esses 2 vocês já conhecem. Os outros 2, eles têm também como propósito facilitar a comunicação. Por exemplo, no Google Chat, é como se fosse uma sala de bate-papo que eu posso abrir com os meus alunos, se caso eu quiser fazer, por exemplo, um fórum de discussão. Se eu quiser refletir com todos juntos a respeito de um conceito, a respeito de um fato que aconteceu, eu posso fazer isso no Google Chat. Eu não preciso ir lá no grupo do WhatsApp da sala e falar, a gente vai discutir aqui. Não, no Google Chat mesmo a gente pode fazer isso.
O Google Grupos, ele funciona da seguinte maneira: para otimizar a comunicação, ele possibilita que a gente crie grupos com determinados usuários lá dentro. Então, se eu quiser mandar e-mail para todos os professores de português, eu não preciso mandar um por um ou pegar o e-mail de um por um para mandar. Eu posso colocar todos os professores de português dentro de um grupo. E aí eu disparo esse e-mail para o grupo e o grupo já dá conta de distribuir esse e-mail certinho para os usuários que estão ali cadastrados. Em termos de organização, o Google oferece para a gente o Google Agenda, que, como eu dei o exemplo inicialmente, né, é uma ferramenta fenomenal. Por quê? Além dela ser muito prática, otimizar o nosso tempo, ela nos ajuda a lembrar das coisas. Então, se você registra lá um evento, um compromisso no Google Agenda, você configura até que horas ou quantos minutos antes daquele compromisso você quer que o Google te avise. Aí ele te notifica pela própria tela do navegador, se você estiver no computador. Ele te notifica pelo celular. Chega um aviso para você, olha, tal compromisso. Além disso, quando a gente abre uma janelinha para criar um compromisso lá no Google Agenda, ali eu também consigo perceber o quanto que esse recurso está integrado com outros. Porque naquela janelinha, ele permite que eu já crie um link do Meet, se de repente aquilo for uma reunião de videoconferência. Se eu quiser colocar um endereço, ele já localiza no Google Maps para mim onde é, depois ele vai possibilitar que eu ache as direções para chegar nesse lugar, dentre outros recursos, outras funcionalidades que vão permitir que eu consiga realmente ver a agenda estando integrada com outras ferramentas. O Google Keep é como se fosse um bloco de notas, mas eu estou dizendo como se fosse, porque é muito mais do que isso, né? O Google Keep, ele permite que a gente faça as nossas anotações. Então, imagino que eu estou produzindo um slide, e aí lá no cantinho eu já vou ver o íconezinho do Google Keep. Ali mesmo, se eu clicar, eu já vou poder registrar anotações que eu quero dizer sobre esse slide, coisas que eu quero dizer. Ou se eu estiver assistindo a uma reunião que tem slides, eu abro o Google Keep ali e ali mesmo eu já vou fazendo as minhas anotações, os meus registros. Tem gente que usa o Google Keep até para fazer lista de compras, porque ele possibilita que a gente insira aquelas caixinhas de seleção. Então, você faz a listinha dos itens que você quer comprar, conforme você clica neles, eles vão sendo riscadinhos assim, para mostrar que você já pegou aquele item. E, por fim, a gente tem o painel de administrador, né? O painel de gerenciamento, que é lá onde a gente cadastra os usuários, permite o acesso dos usuários a certos recursos e não permite a outros recursos, faz todas as configurações, é lá que a gente faz. E lá, por que ali é representativo da segurança? Porque é ali que a gente vai proteger o nosso workspace, é ali que o administrador vai configurar certinho coisas para que o nosso workspace não seja invadido, para que as senhas não sejam quebradas e assim por diante. Bora fazer um piloto, então? Bom, aqui na rede municipal de Votuporanga, a escola Senhor Ozimbo foi escolhida para fazer um projeto piloto, utilizando as ferramentas do Google for Education Fundamentals, que agora você já sabe que é o nome da edição gratuita, né? Para a gente começar esse piloto, a gente precisa pensar em como incorporar a tecnologia na sala de aula. Mas essa resposta depende se eu estiver querendo olhar da perspectiva do aluno ou da perspectiva do professor. Por exemplo, imagine que a gente vai incorporar a tecnologia na sala de aula. Eu posso simplesmente colocar os alunos na sala da informática e falar para eles assim, façam uma pesquisa. Vocês agora estão usando a tecnologia. Isso é incorporar a tecnologia em sala de aula? Eu ensinei esses alunos como que eles vão pesquisar, onde que eles vão clicar, o que que eles podem, onde eles podem clicar e onde eles não podem clicar. Aí a gente já pode começar a pensar, mas e aí? Ele vai ter uma senha? E se ele passar a senha para alguém? E se ele clicar em um anúncio e esse anúncio tiver um vírus? Percebe que antes de realmente colocar os alunos na prática, a gente precisa ensinar para eles algumas coisas. Quer dizer que para incorporar a tecnologia do ponto de vista do aluno, eu preciso pensar num conceito anterior.
E o Google foi extremamente genial nisso. Por quê? Do ponto de vista do aluno, ele pensou o seguinte: a gente precisa primeiro trabalhar a cidadania digital nesses alunos. Pensa aqui comigo numa coisa. Hoje em dia, a gente não habita somente espaços que são físicos, espaços geográficos. Se a gente habitasse somente espaços geográficos, a gente já teria que ter aprendido um código de conduta para a gente poder conviver bem, regras de convivência com as pessoas. Eu sei que eu não posso, por exemplo, jogar o lixo na lixeira do vizinho. Eu sei que eu não posso sair entrando numa sala se tiver acontecendo uma reunião lá dentro. Quer dizer, para conviver num espaço geográfico, para habitar um mundo físico, eu tive que aprender certas regras de conduta para ser uma cidadã. Para conviver hoje em dia, como a gente também habita certos mundos digitais, certos espaços digitais, eu também preciso desenvolver uma cidadania digital. Acompanha comigo essa citação que eu trouxe aí. O mundo que habitamos não é mais não é mais apenas aquele físico e visível, mas um conjunto complexo e inseparável de mundos e combinações informativas e materiais. É um infomundo, é uma rede de redes. Diante de tantas informações, a gente precisa sim, e muito, ensinar esses alunos como selecionar, acessar as informações, quais informações podem ou não ser compartilhadas, devem ou não ser compartilhadas, quais informações são confiáveis, quais informações são falsas. Então, como a gente está habitando uma rede que dentro dela tem várias outras redes, a gente precisa desenvolver junto ao aluno e também junto a nós adultos, a cidadania digital. Pensando nisso, o Google desenvolveu um programa super divertido chamado Seja Incrível na Internet. Esse Seja Incrível na Internet é fruto de uma colaboração entre a Google e outras empresas que criaram esse programa pensando numa maneira mais eficiente possível das crianças aproveitarem a internet, para tornarem elas aptas, prontas para tomar decisões inteligentes na internet. Esse programa ele vai oferecer para nós educadores uma riqueza de ferramentas e de métodos que são extremamente necessários para a gente ensinar duas coisas para os alunos: segurança e cidadania digital. O que tem de recurso dentro desse programa Seja Incrível na Internet? Eles têm, dentre outros, estou citando somente alguns aqui, um currículo próprio, onde eu consigo ver atividades que são de alfabetização midiática. Quer dizer, eu vou ensinar o aluno a lidar com aquele tipo de informação que a rede me oferece, que são informações variadas, de todos os tipos possíveis. As lições que esse currículo traz para mim, elas são reforçadas por técnicas de gamificação. Por quê? Elas são todas atreladas a um jogo que o Google criou chamado Interland, que tem como personagem principal aquele bonequinho azul que apareceu no slide anterior. Nesse Interland, nesse jogo, o bonequinho vai andando em vários mundos e ele vai se deparando com situações diferentes. E aquelas situações, de uma forma lúdica, elas vão desenvolver no aluno reflexões sérias a respeito de compartilhamento, de segurança, de gentileza. Ou seja, com esse jogo, com esse programa, Seja Incrível na Internet, o Google se fundamenta em 5 princípios que ele desenvolve nas crianças: inteligência, atenção, força, gentileza e coragem. Isso do ponto de vista do aluno. Quer dizer, então, que antes de eu começar a ensinar o aluno a mexer em alguma ferramenta tecnológica da Google, ou antes mesmo de eu mandar ele sentar lá na informática e fazer uma pesquisa, é muito necessário e se torna até urgente a gente trabalhar aqueles 5 princípios do Seja Incrível na Internet com eles. E do ponto de vista do professor, como que eu faço para eu, professor, me sentir realmente capacitado para utilizar uma ferramenta? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa pensar o seguinte: antes de sair usando a ferramenta, de fato, eu preciso saber qual ferramenta
vai melhor me servir para determinada situação. Então, quer dizer que eu tenho que partir do que eu quero ensinar, do meu propósito. Por isso que eu tenho que partir da meta de aprendizagem. E depois, sim, com o entendimento básico dos recursos, aí eu consigo escolher direitinho qual recurso vai me servir melhor. Então, eu trouxe como exemplo, imagina que eu tenho o seguinte problema. Eu estou vendo que os meus alunos não conseguem colaborar entre si na hora de fazer um trabalho em grupo. E eu gostaria que eles fizessem esses trabalhos em grupos de uma forma mais colaborativa. Imagine que está chegando aí a data do 7 de setembro e eu quero desenvolver com eles um projeto de independência do Brasil. Vou dividir a sala em grupos e vou pedir para que eles criem apresentações lá no Google Apresentações de uma forma colaborativa, de uma maneira que todos consigam contribuir na mesma apresentação. Eu acho que isso seria legal, eu acho que isso traria para eles um efeito produtivo, um efeito interessante, de estar colaborando todos no mesmo documento. Como que eu vou garantir sucesso, né? Ou como que eu vou olhar para essa situação, para essa atividade e vou falar, nossa, eu tive sucesso. Quando eu perceber que esses alunos conseguiram refletir sobre o processo de colaboração, quando eles conseguirem realizar juntos o trabalho, né, de forma colaborativa, respeitando as opiniões uns dos outros, cada um tendo seu espaço para expressar a sua opinião ali no trabalho. Então, a gente partiu da meta de aprendizagem para depois escolher qual é a ferramenta. Aí você pode até me perguntar assim, mas como que eu vou fazer para trabalhar a ferramenta se eu ainda não sei, eu ainda não conheço, ou se não, eu sei mexer muito pouco, eu não tenho muita experiência nisso aí. Para isso, o Google for Education, mesmo na versão gratuita, ele oferece para nós alguns recursos gratuitos que vão estimular a nossa aprendizagem remota. Então, educadores, mesmo não estando fisicamente numa sala com um formador, com um treinador Google, eles conseguem, nesses lugares aí, achar tutoriais, guias de cada produto de forma muito detalhada. Nós temos aí, eu gostaria de chamar a atenção também, para 2 e-books que o Google lançou, já publicou, e são gratuitos e estão disponíveis para a gente baixar. O primeiro chama Experiências que Transformam, e o segundo, Inovar de Onde Estiver. Nesses 2 e-books, o Google traz para a gente pequenos projetinhos ou atividades que já deram certo de pessoas, de professores que utilizaram ferramentas Google. Então, você vai ver, por exemplo, lá no índice, pode ser até que você ache aquele livro de receita que eu dei de exemplo lá no início, né? E aí, imagine que você vá na parte do livro de receita, ele vai te explicar como fazer, qual ferramenta utilizar, onde encontrar um tutorial daquela ferramenta, todo o passo a passo. Além disso, ele vai relacionar para você com qual habilidade da BNCC aquele projetinho se relaciona, qual habilidade que está sendo o norte daquele projetinho. Além desses 2 e-books, que já trazem uma riqueza de recursos para abrir a mente da gente, pensar, nossa, dá para fazer tudo isso? A gente ainda tem o Teacher Center, que é uma central de treinamento de recursos à distância. Nessa central de professores, a gente vai achar cursos de treinamento, guia dos produtos e certificações. Já ouviu falar nisso? Que o Google também ele permite que você tire uma certificação? Pois é, nessa central de professores a gente também tem informação sobre isso. Então, em termos de curso de treinamento, para incorporar a tecnologia do ponto de vista do aluno, é interessante começar pelo Seja Incrível na Internet. E do ponto de vista do professor, é interessante que a gente domine, pelo menos basicamente, não só recursos, mas alguns conceitos de cidadania digital também. E como que eu vou dominar basicamente? Ou onde que eu vou achar informações sobre isso? Nesse treinamento básico, que é composto por 13 unidades. Se você fizer ele todo, vai durar 15 horas e um pouquinho ali, alguns minutos. Nesse treinamento básico, a gente vai ter lições e dicas progressivas para nos ajudar a aproveitar toda a tecnologia do Google na sala de aula.
a gente aprende os conceitos principais de cada produto, de cada ferramenta tecnológica. E se você concluir o treinamento básico, você pode, né? Você vai estar apto, vai ter conhecimento suficiente para realizar o exame de certificação educador nível 1, tá? O exame em si, ele custa $10, tem duração de 3 horas, e a gente faz se a gente quiser, é opcional. O interessante é que a gente pensar que o Google dá para a gente todo o treinamento gratuitamente. E se eu não quiser tirar a certificação, não tem problema, você faz o treinamento, porque isso já te capacita basicamente para utilizar as ferramentas desse workspace. E é isso aí. Por hoje foi só. Eu quis apresentar para vocês um pouquinho sobre o que é o Google for Education na versão gratuita, né, na edição gratuita que Votuporanga aderiu, e contei um pouquinho sobre o projeto piloto, onde ele vai acontecer, e falamos também sobre as duas maneiras de começar a incorporar a tecnologia na sala de aula, seja do ponto de vista do aluno, através do programa Seja Incrível na Internet, ou do ponto de vista do professor, através dos cursos de treinamento aí da Central de Treinamentos. Espero que vocês tenham curtido. Dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, ou ideias que surgiram aí, ou críticas para tornar essas explicações melhores, sintam-se à vontade, tá bom? É isso aí, tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.